Boa noite, pessoal. Grande alegria estar aqui na Chácara Fraternidade. Mais uma oportunidade de a gente refletir um pouco sobre alguma data especial. E essa é muito especial, que é o mês dos pais. E me foi pedido por uma pessoa que eu não vou contar, que foi a Rosângela. Desculpa, acabei contando, olha isso. Que a gente trabalhasse esse tema usando uma figura muito especial, que é José, carpinteiro. José, o pai terreno de Jesus. E quando eu fui buscar histórias, porque é um personagem, como disse a música que eu pedi para o Ricardo cantar, é um personagem que se sabe muito pouco. Se fala muito pouco dele dentro da codificação, dentro do cristianismo como um todo. E eu começo perguntando para vocês o seguinte: será que existe alguma relação entre a paternidade, a história de José, e a nossa história como pais? Será que o trabalho de todo pai não é um tanto anônimo quanto foi o trabalho de José? É fato incontestável que o trabalho das mães excede toda e qualquer capacidade humana. Em outras oportunidades aqui eu já disse que nem nós, homens, teremos jamais capacidade de retribuir às nossas mães por nos terem dado a vida, ou às nossas esposas, companheiras, ex-companheiras, por nos terem permitido exercer a paternidade. E o que me leva a dizer isso? Porque essa é uma missão que foi confiada a vocês, meninas, por Deus. Ele as elegeu como vaso sagrado, gerador de vida na terra. E depois que se gera a vida, qual o trabalho do homem? E quando eu digo trabalho do homem, eu sei que atualmente nós temos diversas variações de estrutura familiares. Temos diversas. Temos mães que criam seus filhos sozinhas. Nós temos casais em que a mulher trabalha fora e a criação dos filhos está mais a cargo do homem. Nós temos ainda famílias dentro do modelo tradicional, que o homem é o provedor e a mulher cuida. Agora, independente de ser uma relação homoafetiva, por exemplo, entre dois homens ou entre duas mulheres, porque hoje essa adoção ela é totalmente legalizada, nós temos diversos exemplos de famílias que são constituídas assim e que estão muito bem estruturadas. Então, independente do sexo biológico dos genitores dessa família, existe um papel de aspecto masculino e um papel de aspecto feminino. Existe alguém que é o provedor e alguém que é o cuidador. Independente. O que se entende quando nós apreciamos isso sobre a ótica do espírito imortal? Visto que o espírito imortal não tem sexo. Ora reencarnamos como homens, ora reencarnamos como mulheres. O que é o ponto principal disso? É o fato de que existem papéis a serem desempenhados. Como a Maria Emília, a gente esteve junto lá no Segal 60+, e nós estávamos falando sobre essa mudança de fases, de papéis na vida. Mas existem papéis a serem desempenhados para que a família permaneça devidamente estruturada. Então, o nosso convite aqui é que não se tente encaixar dentro de um modelo X ou Y, mas que nós estejamos atentos àquilo que é necessário para a edificação e a consolidação da família. Nós podemos perceber, ao observar a sociedade à nossa volta, que o momento atual é um momento muito delicado, em que muitos valores estão sendo relativizados, muitos conceitos de certo e errado estão sendo destruídos, e a família hoje ela está como alvo principal das organizações trevosas. Para quê? Porque a família, como nós temos em diversas obras, inclusive da Joana de Anjos e do Divaldo Pereira Franco, a família é a célula mãe da sociedade. Então, qualquer entidade ignorante que desejar fazer frente ao progresso do bem, ao progresso da sociedade, tentando implantar aqui na crosta aquilo
que prevalece nas regiões umbralinas, ela vai atacar predominantemente a família. Porque desestruturando a família, você vai desagregando a sociedade aos poucos. E é por isso que, nesse momento, nós pais, as mães, nós precisamos estar muito atentos àquilo que é realmente necessário ser cuidado. E até lá no Segal 60+, eu falei com a Maria Emília, né? Falei assim, olha, eu sei que talvez muitos desses pseudo-idosos, porque não dá para chegar lá, olhar para a cara daquela moçada e imaginar que são idosos, não, gente. Tem uns lá que estão mais bonitos do que eu, né? Então, eu falei para eles, se vocês imaginaram que chegariam nessa fase da vida e ia poder descansar, eu sinto muito, mas o momento não é para isso. O momento que nós vivemos na sociedade, ele é um momento que conclama que todos estejam extremamente atentos e vigilantes à condução, à proteção, à orientação e à consolidação da família. Não está na hora de descansar não, né, Maria Emília? Eu sei que talvez, olhando por uma certa ótica, não seja nem justo nós, os pais, pedirmos isso dos nossos pais, dos nossos avós. Mas é por causa de um bem maior. Pois eu ainda brinquei lá, falei assim, olha, quem tem limite é município e anjo da guarda. Porque o espírito obsessor, ele não tem limite para te influenciar. Ele não economiza na hora de te empurrar para a treva, de te empurrar para o erro, de te empurrar para o buraco. Porque ele quer mesmo que você esteja com a consciência comprometida e vulnerável pela culpa, pelo remorso, pelo arrependimento, para te influenciar a permanecer no erro. Então, nesse momento, é um momento de vigilância e que nós, que estamos muitas vezes atentos às necessidades materiais que as nossas famílias requerem, nós às vezes passamos desatentos e desapercebidos diante de algumas coisas. E vocês que são mais experientes, mais velhos, viveram e, conduziram suas famílias dentro de valores, numa época em que as coisas estavam bem mais fáceis de saber o que é sim e o que é não, o que é certo e o que é errado. Hoje, nós temos aí diversos modismos, nós temos as redes sociais, nós temos os influenciadores. Então, hoje, a nossa educação dos nossos filhos, ela não é só dentro da nossa casa. Porque é assim, o que é o modelo tradicional? Os filhos se inspiram nos pais para desenvolverem a própria vida, as próprias aptidões. Eu costumo dizer isso lá em casa para os meus filhos. Eu falo, olha, eu tenho erros, a mãe de vocês também tem. Mas se fosse para vocês se inspirarem em outras pessoas, vocês seriam filhos deles e não meus. Então, se vocês nasceram como os meus filhos estão no meu lar, o modelo para vocês sou eu. O modelo de mulher para vocês é sua mãe. Vocês podem admirar outras pessoas, observarem comportamentos e exemplos do que deve ou não deve ser feito. Isso aí tem aos montes na sociedade para você ver. Mas valor de referência do que é certo e errado é seu pai e sua mãe dentro de casa. Foram eles que receberam a missão sagrada de te encaminhar para a vida conforme cidadão de bem. Homem e mulher de bem. E a gente hoje, nessa sociedade que os jovens estão hiperconectados, nós temos muitos que adotam como modelo pessoas fictícias. Por que eu digo pessoas fictícias? Porque são pessoas que demonstram características dentro das redes sociais e que nós sabemos que é um mero avatar, é um mero personagem. E aí esses jovens adotam como modelo essas pessoas e acabam deixando de idealizar como modelo os próprios pais. E nós podemos, às vezes, estar excessivamente ocupados com as correrias do dia a dia e acabar não percebendo esses acontecimentos. Nós vamos falar sobre José, sobre como foi a preparação dele. E durante todo esse período, eu gostaria de convidar vocês a estarem sempre refletindo sobre o exemplo que José nos trouxe como pai terreno de Jesus e nós na condução de nossas famílias. Seja você mãe, seja você pai, mas como força diretora do seu núcleo familiar. Aqui mesmo, eu já conversei com o Zé Henrique, conversei com a dona Sirene. O seu Zé sempre trabalhou muito.
Mas sempre teve uma força diretora para dar sustentáculo para a família. Senão nós não veríamos homens e mulheres de bem aqui, como nós vemos nos filhos de vocês. É porque ele buscava lá fora e a senhora dava sustentação. Então, é importante a gente olhar para dentro do nosso sistema familiar, para a nossa família, e falar assim, como que está a minha família nesse momento? Como que eu estou conduzindo meus filhos? Como que eu conduzi meus netos? E mais, nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês aqui, ele fala sobre a questão da paternidade. Vejamos. Jesus, eu sei que eu não sou o seu pai da mesma forma que os pais de seus amigos são. Já falamos sobre isso. Você entende? Mas o privilégio e a bênção de guiar a sua vida aqui na Terra pelo curto período de tempo que me foi concedido é a maior honra e presente que eu poderia pedir na vida. Vem aqui, meu filho. Eu oro para que eu tenha feito certo por você, Jesus. Simples, né? Por que eu trouxe essa reflexão? No Evangelho segundo o Espiritismo, nós falamos muito sobre a questão, e foi a leitura que eu pedi para o Ricardo fazer, do parentesco corporal e parentesco espiritual. Como eu disse a vocês, eu convido vocês aqui a ampliar a percepção de vocês. Porque talvez alguns não tenham convivido com seus pais ou suas mães biológicos, com aqueles que lhes deram a vida. Entretanto, via de regra, nós sempre temos em nossa vida, em nosso caminho, alguém que cumpre as funções paternas e as funções maternas. E no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, é dito que quanto menos obrigatório é esse cuidado, mais meritório ele se torna. Então, talvez o seu pai ou sua mãe biológica não seja um modelo, uma referência para você. Eu entendo isso. Que às vezes alguns deles poderiam estar presos em movimentos estranhos, em dinâmicas estranhas, comportamentos que não eram aquele que se espera em condições naturais de um pai e de uma mãe. Entretanto, mesmo quando os nossos pais erram, eles nos dão exemplo de como não fazer. Porque às vezes nós olhamos para os nossos pais e nós os julgamos. Ah, meu pai bebia, meu pai tinha outra família, meu avô fazia isso, meu avô fazia aquilo. Nós não temos esse direito. Nós não vivemos a vida deles, nós não sabemos como foram as escolhas deles e por que essas escolhas foram feitas. A nós compete aceitar aquilo que nos foi dado, que é a nossa vida. E a partir daí, se nós olharmos para os nossos pais, para os nossos avós e percebermos modelos que nós não acreditamos ou não sentimos que seja o ideal para nós agradecemos por aquilo de bom que nós recebemos e deixamos a outra parte com eles. Pois ser pai, ser mãe, não é tudo que um homem ou uma mulher pode ser na vida. É apenas um aspecto de sua existência. Nós podemos tomar por base José, essa cena. Ele diz, olha, eu sei, Jesus, que eu não sou seu pai da mesma forma que os pais dos seus amigos. E talvez muitos de nós aqui tenhamos tido pais um pouco diferentes. Temos tido um avô, uma avó, um tio, uma tia, que tenha cumprido essa função. Receba amor dessa pessoa. Entenda que às vezes seu pai e a sua mãe estavam ocupados com outra coisa. Entenda e deixe isso, concorde com isso, fala assim, tudo bem, papai, eu até queria que tivesse sido diferente, eu gostaria de ter recebido o seu amor. Eu queria, mamãe, ter recebido o seu amor. Mas tudo bem que você estava ocupada, você me permitiu nascer. Já imaginou se a gente não tivesse tido a chance de abraçar e amar todas as pessoas que nós já abraçamos e amamos, porque a nossa mãe tivesse decidido tirar a nossa vida no ventre, como muitas fazem? Então, será que a vida que ela nos deu é tão pouco assim para a gente, às vezes, questionar os nossos pais?
Será que não dá simplesmente para aceitar aquilo que nós recebemos? E ser gratos e felizes por isso? Mesmo que a nossa mãe não seja exatamente do jeito que a gente quer, ou o nosso pai não seja exatamente do jeito que a gente gostaria que tivesse sido, que a nossa história de vida seja um pouco diferente daquela que a gente gostaria de ter tido. Mas olha, eu costumo dizer para as pessoas, nós só temos o poder, nós só passamos a ter o poder de criar o nosso futuro a partir do momento que nós nos identificamos como responsáveis pelo nosso presente. Somente aquele que se reconhece como causa da sua realidade atual passa a ter poder de criar o seu futuro. Durante todos os cursos, todos os treinamentos que eu já fiz, já em atendimentos com pessoas, eu já atendi pessoas que eram filhos de pai alcoólatra e que nunca beberam. Que não quiseram se relacionar com pessoas que bebiam. E têm uma vida boa. Tem mães que entregaram seus filhos para que outros cuidassem. Muitas vezes elas fazem isso porque sentem no seu coração que aquelas pessoas vão cuidar melhor do que elas mesmas. E eu falo, é um movimento que eu não sei se eu daria conta de fazer. Eu acho que eu ainda sou um pai muito egoísta. Se fosse para passar fome, eu ia passar fome comigo, mas eu não tinha coragem de deixar com outra pessoa, não. Mas olha, tem gente que tem. Tem gente que tem e dá certo. E funciona, é bom. Eu falei, eu ainda não dou conta, meu amor ainda não está tão desprendido, eu não dou conta, juro por Deus, eu não dou conta. Mas tem pais e mães que fazem isso, deixam com os avós, deixam com tios, com os padrinhos, porque sabe que vai ser melhor para a criança. Entende o que você amar tanto uma criatura que você prefere se afastar dela para que ela esteja melhor? É ou não é uma posição de se ter um respeito por alguém que age assim? E olha, quando José fala desse jeito, no finalzinho que ele fala assim, olha, eu oro a Deus todos os dias para que eu tenha feito da forma correta. Para vocês jovens que estão aqui, vou contar um segredo. Vocês querem saber um segredo? Quer saber um segredo, Gabriel? Quer saber um segredo? Quer? Nem sempre nós sabemos exatamente o que fazer para cuidar de vocês. Tem horas que vocês trazem coisas tão inusitadas para a nossa vida que a gente precisa falar assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Peraí. Mobral, respira, né, Tânia? Respira, peraí. Calma, deixa eu pensar o que eu vou fazer. Nem sempre a gente tem as respostas. Nós, pais, nós nos tornamos devedores solidários com vocês. Nós avalizamos o projeto reencarnatório de vocês. Por quê? Se vocês vêm com a missão de ser médico, de ser um profissional, nós temos a obrigação de dar a base para vocês. Então é como se o seu projeto reencarnatório se torna minha responsabilidade. Imagina a responsabilidade de José, conduzir os passos de Jesus. E vocês acham que quando a gente descobre que vai ser pai e mãe, que a gente descobre que a esposa está grávida, que a namorada está grávida, vocês acham que a gente não se preocupa? A gente se preocupa se a gente vai ser suficiente para vocês. Sabe? A gente tem sim medo de falhar. Medo de não ser capaz de dar para vocês tudo aquilo que vocês precisam para se tornarem aquilo que vocês vieram para ser. E olha, nesse momento agora, gente, não é fácil. Não é fácil. Nós estamos sendo pais de crianças que têm aptidões que nós não temos. E a minha geração ainda está de boa, está no lucro. Eu vi a internet nascer. É sério, gente. Eu fui mexer no computador a primeira vez na faculdade em 1999. 1992. Eu era segundo semestre de 99, eu entrei na faculdade. Computador com internet era só na rede da faculdade. Hoje a gente está aqui no meio da roça e tem internet. Se você quiser falar por vídeo chamado em alta qualidade com alguém que está lá no Japão, você vê. Na minha época não tinha nem telefone, eu morava na roça, dona Sirene. Quando meu pai melhorou de vida, ele fez um convênio com a cooperativa e tinha um rádio amador. Aí a pessoa ligava na cooperativa,
A operadora da cooperativa ligava, chamava pelo radioamador na fazenda e passava o recado. Privacidade, zero. Porque se a mulher que estava na cidade fosse brigar com o marido, estava na roça, o operador ia falar assim, então, senhora, deixa eu te falar, seu marido tá sua mulher tá um pouco nervosa aqui, ela tá falando umas coisas, não dá para eu repetir pro senhor aqui e tal. E olha que já foi moderno. Meu pai criou 3 filhos na roça, tinha só energia elétrica. Eu fui conhecer vaso sanitário depois que eu mudei para a cidade, a gente fazia cocô no mato mesmo. Não, lá não tinha nem casinha, tá? Tô te falando, o negócio lá era meio crítico. Esse foi o mundo que eu nasci. E aí uma vez eu tava lá nos corredores do Segal, conversando com a tia Rosa, né? Eu falei assim, tia Rosa, acabou de regressar para a paz espiritual. Que a senhora receba muitas rosas aí, que a gente ama a senhora, tia Rosa. Aí eu virei para ela e falei assim, tia Rosa, minha vida já mudou tanto, que tem hora que eu não sei se eu tô no lugar certo. Porque eu nasci lá na roça, gente. Eu fui para a cidade quando eu entrei em idade escolar. Ela olhou para mim, conectou, né, com a espiritualidade, aquela coisa natural para ela, falou assim, buscou assim, falou, não, meu filho, pode ficar tranquilo que você está no lugar certo sim, a gente nunca está no lugar errado. Foi graças a Deus, né? Porque a vida da gente vai mudando, e às vezes os galhos da árvore crescem tanto que quando ele olha lá para a raiz está tão distante que quase dá a impressão que não é mais a mesma árvore. De tanto que houve mudança no ciclo, através das décadas, dos anos. Tem um filme que tem uma frase muito bonita, ele fala assim, ele chama o Dançarino das Sombras. Ele fala assim, os anos ensinam muitas coisas que os dias nunca souberam. Ao longo da nossa vida, vão acontecendo pequenas mudanças nos dias, que quando a gente pega no intervalo de 1 ano, nós percebemos como as mudanças acontecem. E são muitas mudanças. E sim, às vezes nós não temos todas as respostas para vocês, apesar de que hoje já está bem mais fácil. Então, daqui a pouquinho nós vamos fazer um exercício, uma meditação sobre os pais, especificamente sobre o pai, a sua relação com o pai. Então, amplie para os laços do coração, acolha no seu coração todos aqueles que serviram de pai para você, todos aqueles que em algum momento disseram para você, não vá por aqui, ou então vá por aqui. Sabe, às vezes é o próprio pai, às vezes é um padrasto, às vezes é um tio, às vezes é o avô que faz a função paterna, mas sempre tem alguém para te amar. Não fica exigente, não. Recebe amor de quem está à sua volta, para que você possa viver mais leve, alegre, feliz. Tá bom? Então vamos começar o nosso bate-papo. Como é que nós vamos falar sobre José? Não conversar, não? Não, agora nós vamos... Essa foi só a introdução. Ainda bem que você falou, né? Já achei que nesses últimos 30 minutos eu já tinha começado. Não, isso é só a introdução. Aí você fala, meu Deus, que palestra que é essa? Hoje eu estava falando lá com o Ronaldo, que o Ronaldo veio aqui fazer palestra uma vez, né? Eu falei que eu estava finalizando o material, ordenando, porque eu vi aquele dia lá no domingo que não tinha ficado legal a ordem dos slides. Eu reordenei eles e tal, coloquei mais algumas coisinhas. Aí falei para ele, falei assim, vou fazer a palestra na chácara hoje. Ele falou, nossa, declarei, eu fui lá uma vez, eu fui falando, falei 1h40. Eu falei assim, vou contar uma coisa para você, a Aline grava, eu já fiz uma palestra lá de 2h14. Ele, meu Deus do céu, eu falei, tô falando, mas não preocupa não, porque se não der isso tudo, a gente pega o evangelho, vai lendo, igual o Ricardo falou, canta uma musiquinha, faz uma coisa, faz outra, né? Mas vamos lá. Então, primeiro a gente fala assim, vamos entender um pouco quem foi José. Então, ele é da real descendência de Davi, ele realmente pertencia a uma linhagem real. E aí a gente começa a refletir o seguinte, quando vieram os profetas, eles trouxeram um manual de instrução de como seria a chegada do Messias. O que deu a eles condição de fazer isso, no meu entendimento? Jesus conhecia o coração dos homens. Ele sabia o que podia esperar, o que podia não esperar ali. Né? Então ele falou assim, então nós vamos nascer em tal lugar, porque ali é o berço do único povo monoteísta da terra. Então por que Jesus nasceu lá?
Porque o povo hebreu são das 4 raças que vieram do êxodo de Capela. Se a gente buscar lá atrás, o Zé Henrique, eu acho que foi o Zé Henrique, mas já fez uma palestra linda aqui explicando dessa origem, né? Aí o que acontece? Então, vieram de lá. Então, quando vieram, eles eram um único povo monoteísta. Espiritualmente, eles eram mais adiantados. Então, foi confiado a eles, e isso está no A Caminho da Luz também, do Emmanuel, Psicografia do Chico, foi confiado ao povo hebreu a tutoria espiritual da terra. Então, eles vieram como vanguardeiros para conduzir o desenvolvimento espiritual da terra. Só que o que não funcionou muito bem? Como eles tinham a consciência de que sabiam a verdade, a existência do Deus único, eles se fecharam muito e não permitiram se conviver com os outros povos da terra. Eles se fecharam num caráter exclusivista, como detentores da verdade. E baseado nisso, eles se sentiram no direito de ser privilegiados. E o que Deus trouxe para eles foi muito diverso, porque foi a raça mais perseguida da terra e talvez ainda seja. Para quê? Para se dar testemunho de mansuetude e doçura. É para isso. Só que eles não entenderam dessa forma. Então, foi-se programada o desempenho dessa vinda do Messias. Foi-se feita a profecia, ou seja, uma predição de como isso iria acontecer. Aonde que iria nascer o Messias, como que iria ser a revelação dele, quem seriam seus pais, como que seria da linhagem real, e seria assim. Então, os profetas que foram antecessores do Cristo, eles trouxeram. Então, José, ele veio como um descendente real de Davi. Ele nasceu em Belém, né, natural de Belém, cidade associada às profecias e ao nascimento do Messias, destacando a sua importância espiritual, né? E ele fala que essa linhagem dele, ela tinha uma história para ser contada. E qual que era essa história? Essa informação aqui foi tirada do livro Maria de Nazaré, que é ditado pelo Espírito Miramês. Aí eu estou estudando essa obra e aí eu descobri que esse espírito aqui, gente, ó, o Miramês, sabem aquele jovem da parábola do rico, do jovem rico, que chega para Jesus e fala assim, ó, eu já faço isso, o que eu preciso para ganhar o reino do céu? Ó, faz isso, honra seu pai e sua mãe, pá. Ele fala, não, isso eu já faço tudo. Aí Jesus vai e fala assim, ah, sabichão, então você já faz tudo, né? Vamos ver, então faz o seguinte, vai lá e doa tudo que você tem para os pobres e vem e me segue. E aí ele não teve coragem, porque ele era muito rico. Esse é o Espírito Miramês que nos dita o livro Maria de Nazaré. Ele é o jovem que passou por aquela experiência. E após a sua desencarnação, ele se compromete com Jesus de que a partir daquele momento, por mais que ele não tenha tido forças de seguir o Cristo enquanto estava vivo, mas que a partir daquele momento ele se dedicaria à causa do Evangelho. E ele narra para a gente o livro Maria de Nazaré. Então, ele fala o seguinte, que José e Maria, eles vieram do planeta Sírios, que na época já era um mundo muito adiantado. Os capelinos vieram para cá por volta, estima-se, tá? São ciclos universais, então assim, a gente tem uma margem de erro. Estima-se mais ou menos 8.000 anos antes de Cristo, bem no período daquele surgimento do mito de Adão, da raça adâmica. Foi quando eles vieram em exílio para a Terra. E aí, já na vinda do Cristo, vieram outra falange de espíritos que preparariam a vinda de Jesus. Então, esse livro, Maria de Nazaré, ele começa a contar dos pais de Maria. Como que foi a convocação dos pais de Maria para receberem-na como filha, para que ela recebesse Jesus. E aí eles vão descrevendo tudo que foi feito, toda a preparação. E a preocupação dos pais é engraçado porque eu acho que não mudou muita coisa não. Porque quando eles foram convocados, olha, então, vocês vão receber o Espírito muito, muito evoluído, um Espírito puro, né, que é Maria, para ser a mãe de Jesus, que é outro Espírito mais puro ainda. Aí eles viraram para o anjo,
falou assim, deixa eu te contar uma coisa, mas eu tô preocupado. Aí o anjo falou, mas por quê? O Gabriel, tava conversando com o Gabriel. Por quê? Não, mas e se a gente fizer alguma coisa errada? Porque assim, não, a menina é boa, a gente não tem dúvida disso, a menina é boa. Mas se a gente errar com a filha? Se a gente fizer alguma coisa para ela que não for o melhor? Porque assim, Gabriel, não sei se você deu uma olhada lá na terra, o negócio lá não tá fácil, não. O trem lá tá pancada, meu amigo. Falou assim, fica tranquilo que vocês não estão desamparados. A espiritualidade vai estar sempre com vocês. E aí eles aceitam a missão para que Maria venha. E Maria, no livro, eles descrevem muito bem. Ela nunca pronunciou uma palavra que não estivesse relacionada ao bem. Imagina a pureza desse espírito. Sabe que é zero reclamação? Zero murmúrio? Zero lamúria? Tem uma obra que eu estudei que chama Barrabás. Conta a história de Barrabás após a crucificação. E aí, num diálogo que essa obra traz como sendo, porque Barrabás, após a crucificação de Jesus, segundo essa obra, nunca li em outro lugar, tá? Ele passou pela iniciação com os essênios. E aí, quando ele está finalizando a preparação dele, que era de 3 anos com os essênios, ele recebe a visita de Maria e um dos apóstolos, que eu até vou reler o livro para eu lembrar qual é. E aí eles estão falando sobre um indivíduo lá, e o Barrabás era natural, né? Eu não sei se acontece com mais alguém aqui. Quando ele olhava para as coisinhas que ele tinha feito no passado, ele ficava com a consciência um pouquinho pesada. Ele falava assim, não, mãezinho... Ele falava mesmo, quem tinha que ter morrido na cruz era eu, não era o seu filho, não. Eu merecia a cruz. Ele não merecia, não, mãe. Ela falava para ele assim, meu filho, mas eu vou te dizer uma coisa, se Jesus foi e te deixou, é porque ele tem um propósito para você. E ela fala para ele, olha, nenhuma outra pessoa, a não ser um ex-criminoso, alguém que viveu no crime, conhece tão bem o coração de outro criminoso para que possa resgatá-lo por sua vez. Então, se meu filho permitiu que você continuasse na vida, é para que você, a seu turno, possa pescar outros corações e resgatá-los do crime, do erro. E aí eles estão comentando lá, falando sobre um indivíduo que era um indivíduo assim, malvadinho ainda, né? Falando, o fulano é meio malvado e tal. Aí Maria vira para ele e fala assim, não, meu filho, não tem ninguém mal. Aí ele fala, mãezinha do céu, a senhora que não sabe, tanto que acabou que é custoso. Ela falou, não, meu filho, não tem ninguém mal. Tem pessoas que ainda não descobriram como é ser bom. Falei, cara, só Maria mesmo. Ou seja, olha a forma dela de dizer que o cara não estava no caminho certo ainda. Não, ele ainda não descobriu como é ser bom. Porque o dia que ele descobrir como é ser bom, meu filho não vai querer outra coisa. Ele não vai querer fazer outra coisa, ele não vai querer viver senão no bem e para o bem. Agora, o ponto é que a nossa fé ainda é pequena e às vezes quando a gente ainda não descobriu como é viver no bem, viver fazendo o bem, a gente às vezes fica meio assim, mas será que esse negócio é bom mesmo? Será que é bom mesmo fazer o bem, fazer caridade? Eu não fiz muito ainda, eu não senti ainda como é que é. Então, essa foi a preparação. E aí, ele fala que José veio de Sírios. Só que não é só isso, tem mais. Eu descobri mais coisas. Era para ter ido. Cadê o negócio? É o negócio aqui. José, a mãe de José, era uma curadora. Ela curava através das plantas. Ela era uma iniciada espiritualmente. E José estudou com a fraternidade dos essênios. Ou seja, ele não era um Zé qualquer. Além de vir de Sírios, ser um espírito já altamente evoluído, ele nasceu como filho de uma iniciada espiritual, alguém que tinha consciência da realidade extrafísica. E, além de ter sido iniciado pela mãe nesses trabalhos de cura, de ervas e tudo, ele foi iniciado com os essênios. Para que ele pudesse cumprir da melhor forma o seu papel como guia dos passos de Jesus. Então não foi aleatório. E quando eu disse lá no começo para vocês, que eu olhei para os meus filhos um dia e disse assim, eu
sou o modelo que vocês devem seguir. Por quê? Deus, em sua sabedoria, certamente colocou dentro do meu lar espíritos que precisam aprender com as virtudes, que não são muitas, que eu tenho. E também com os meus erros. Eu digo para eles, vocês não têm que aprovar todo o comportamento. Respeito é inflexível, você não tem. É inegociável. Você pode olhar para mim e falar assim, papai, eu não gostei desse negócio não. Que bom, não gostou não, então faz diferente, faz melhor. Faz melhor, não precisa fazer como eu faço não. Encontre o seu caminho, mas um caminho bom. Porque se o caminho não estiver bom, não vou falar. Eu falo, pode ficar chateado, deixa eu te falar, tá bom não, hein? Ah, mas, tô te avisando, não tá bom, esse é meu papel. Eu prefiro eu ser chateado comigo agora do que eu ter que explicar para Deus porque eu não te ensinei o caminho certo depois. Nós pais, de certa forma, quando nós estamos em equilíbrio emocional, a gente não fica muito preocupado se o filho está gostando da gente, não. A gente faz aquilo que é certo, aquilo que é bom para eles. Porque assim, quando eles tiverem os filhos deles, eles vão entender. Eu falo para os meus, falo assim, você não entende meu comportamento agora não, né? Não, quando você tiver o seu, vocês vão entender, não preocupa não. Até lá eu não estou preocupado se você está achando bom ou ruim, não. Só aprende o que é certo. Porque muitas sementes que nós lançamos no coração dos nossos filhos, elas vão germinar, 10, 20, 30 anos depois. Nós plantamos enquanto observamos para germinar e frutificar quando não estamos mais perto deles. É só cada um que está aqui olhar quantas escolhas certas nós fizemos em função do que os nossos pais nos ensinaram quando eles não estavam mais perto de nós. Alguns poderiam ter já regressado ao plano espiritual, outros já moravam em outra cidade, às vezes o trabalho, né? Hoje a gente trabalha milhares em outro país, muito distante das nossas raízes, como eu disse, a gente olha o braço da árvore, você olha para a raiz da raiz e fala, nossa, será que nem parece que é a mesma árvore, mas é a mesma árvore. Então, acredite, você como pai, como mãe, você tem o que é necessário para conduzir o seu filho, para conduzir a sua filha. Receba o seu legado, tome posse dele e passe adiante. Aquilo que você olha para a sua própria história e achar que não foi muito bom, faça melhor. E diga para eles, faça melhor. É aquilo que José fala no final do vídeo. Olha, eu posso até errar, sabe? Eu posso errar como pai. E eu erro. Mas Deus, conhecendo meu coração, Ele sabe que eu não erro de propósito. Eu posso errar, mas eu erro com a intenção de acertar. Isso é o papel que eu considero ideal para um pai. Eu falo para eles, eu não faço o que eu quero. Eu faço o que eu acho que é certo. Nós, como pais, muitas vezes nós fazemos naquele momento aquilo que nós achamos que é certo. Às vezes a gente pode descobrir depois e falar, não, se a gente mudar isso aqui um pouquinho, fica até melhor. A gente muda e faz melhor. Mas no momento da decisão, no momento da escolha, a gente faz o melhor que a gente pode. E é isso que José coloca, né? Então, ele tinha essa iniciação pela mãe, ele passou pelo treinamento essênio, inclusive quando ele vai conhecer Maria, gente, eu vou contar um bafão para vocês, quando José vai conhecer Maria, que ele foi escolhido para casar com ela. Vou contar para vocês, porque ele até foi pedir ajuda pro guia, pro chefe dos essênios, de tanto que a pancada foi seca no rim dele. E aí ele tem essa missão. Então, ou seja, não era um cidadão qualquer, era alguém com ascendência espiritual. Esse negócio não está funcionando, não. Não sei por quê, será que está desligado? Ele não está passando para frente, não. Então vamos por aqui mesmo. Então, aí entra um detalhe para consolar o nosso coração. José também tinha uma dívida com Maria, vocês sabiam? Ele foi escolhido porque ele tinha uma dívida espiritual com Maria. Só que ele já tinha muitas virtudes. Mas ainda assim, olha quanto Deus é perfeito. Ele tinha um débito com Maria. E qual será que foi a influência disso na forma como ele vivenciou a paternidade dele numa sociedade extremamente patriarcal? Porque a sociedade da época de José era extremamente patriarcal, gente. E ele
nunca interferiu no trabalho de Maria com José, com Jesus. Então ele era um espírito vindo de Síria, um espírito já muito evoluído, mas que tinha uma questão para resolver com Maria. E aí, o que acontece? O encontro teve uma orientação. Por quê? Quando ele conheceu Maria, que os sacerdotes do templo, ele tinha ficado viúvo, os sacerdotes do templo escolheram ele para casar com Maria. Aí existem muitas informações divergentes. Era fato que ele tinha segunda núpcias, e que ele tinha filhos com essa primeira esposa que havia falecido, que havia desencarnado. Por isso, quando fala-se dos irmãos de Jesus que não eram muito afins com a missão dele, pode-se, há algumas lacunas, mas atribui-se que eram esses irmãos do primeiro casamento. Não se fala claramente se Maria teve outros filhos com José, mas que José tinha tido filhos num relacionamento anterior. E aí, quando ele foi escolhido para ser o seu marido de Maria, ele falou assim, não, gente, mas eu não estou na idade de casar mais, não. Algumas obras falam que ele tinha 45, outras falam que ele tinha 90 anos já, quando ele foi escolhido para ser marido de Maria. Então, existem muitas divergências, mas o fato é que ele era um homem mais velho, mais experiente. Aí, ele fica, não, pai, que eu vou casar com essa menina nova desse jeito? Não vai dar certo, não. Não. Aí ele corre lá e vai procurar o Moni, chama Moni, que era o chefe dos essênios, o líder dos essênios. Aí ele vira, faz as preces, as meditações, porque os essênios na época de Jesus eram como nós espíritas agora, eram os iniciados espirituais. Aí o Moni fala para ele, olha, pra você casar com a moça mesmo, viu? O compromisso é teu, jovem. Adianta você querer sair fora, não, é tu mesmo. Aí, então vamos lá. Aí ele vai conhecer Maria. Quando ele chega lá onde ele vai conhecer Maria, no local, quando ele chega, ele olha os presentes, né? Aí ele olha os pais de Maria, olha para eles, mas quando ele olha para ela, especialmente quando ele olha nos olhos dela, e ele lá o Miramês descreve esse encontro livre, que ele fala assim que o azul dos olhos de Maria era a mesma cor do azul do céu, de uma profundidade, de uma beleza que tocou ele no ponto dele quase desmaiar. Ele teve que ser amparado. Os amigos vieram, 2 amigos, e seguraram ele para ele não cair, porque as pernas dele chegam bambeou. Só quando ele olhou para Maria. Imagina o magnetismo da nossa mãezinha querida. Que ele chega, ficou literalmente perna bamba e ele ficou transtornado. Eles falam, tipo assim, que mostrou uma emotividade tão intensa que ele, tipo assim, quase fez assim, onde que eu tô? Dom Covim, Dom Cotô, Poncovô. De tão intensa que foi a emoção dele. Então, por quê? Porque eles tinham esse laço espiritual, eles tinham um passado em comum. E aí a gente faz o paralelo. Você tem dúvida de que a mulher com quem você tem seus filhos, que você os teve ou que você os tem, é a pessoa certa para estar do seu lado? Você aceita as características dessa pessoa? Essa pessoa aceita as suas características? Vocês conseguem conversar sobre isso? Vocês têm essa união, essa cumplicidade de se tornar uma só carne? Porque o que ele diz de uma só carne? Seu corpo, geralmente, ele vai sempre para o mesmo lado. Não vai cada uma perna querendo ir para um lado, não. As pernas caminham juntas. Os braços se unem em prol de um mesmo objetivo. Quando se diz que o homem vai tomar a mulher e vão formar uma só carne, quer dizer, é um só objetivo em comum. Agora, para você juntar 2 criaturas e fazê-las caminhar junto, dá isso, Por quê? Todos têm seus defeitos, têm seus karmas, têm seus débitos, têm suas prioridades. E para a gente sentar e conversar, estabelecer combinado para caminhar juntos, vou falar, viu? É um esforço contínuo, incessante e muito intenso. Vale a pena? Eu vou falar para vocês que vale. Eu estou junto com aquela ali tem 27 anos. E eu acho que vale. O que eu falo para vocês é que vale. Aquela felicidade beatífica que a gente às vezes espera, não, aquilo é ilusão. Mas é possível sim ter felicidade na Terra. Não é uma felicidade sem mescla, sem mácula. Uma hora ou outra
né? Uma hora ou outra a gente fica meio zangado ali um com o outro, fala uma palavra meio fora do lugar, não concorda com a prioridade. Senta, conversa, resolve. Abre o sentimento, abre o coração. Sabe? Fala assim, olha, eu preciso disso, isso é importante para mim, me apoia. Porque é isso que é essa cumplicidade. Eu te apoio agora, você me apoia depois. Mas a gente vai caminhando junto em direção aos nossos sonhos. Porque quando a gente casa, quando a gente vai formar uma família, você passa a ter... Tem 3 coisas, segundo o conceito, que mantém um relacionamento. Química sexual, objetivos em comum e a cumplicidade. São os 3 pilares principais de uma relação de homem e mulher. Quer dizer, o objetivo, não vou nem falar da química sexual, que eu acho que isso aí não é problema para muita gente. Mas o objetivo em comum é difícil de construir. E a cumplicidade. Você saber que a pessoa que está do seu lado, está do seu lado. E você tem que estar do lado dela também. Porque, ó, o cara, por conta desse menino aqui, ó, que está na barriga dela, esse cara teve que fugir um monte de vezes. Ele teve que esconder essa mulher com essa criança aqui um monte de vezes. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Os adversários do bem não brincam, não. Eles não alisam, não. Então, quando ele casou com ela, ele sabia que o problema era dele. Então, se tu casar com a mulher, assume, o problema é teu agora. Se ela vier com filhos, o problema é teu. Uma vez uma pessoa que eu conheço, casou com o segundo relacionamento, né? Aí tinha uma coisinha ou outra a respeito do filho do primeiro relacionamento. Ah, mas eu falei, não tô te entendendo não, hein? Rapaz, é o pacote, mano. É o pacote. Recebe tudo que vem. Por isso que eu falo, recebe o amor que vem. Ela já veio com filhos? Massa. Vou cuidar como se fossem meus. Eles têm o pai. Eles têm o pai. Não quero tirar o lugar de ninguém. Tem o pai. Mas tenho em mim alguém com função paterna. A própria Dona Laura, mãe do Lises, fala para o André Luiz, no nosso lar. André, tenha em mim uma irmã com funções maternais. Ou seja, me considere sua mãe pelo coração. Aí ele fica meio embaraçado. Ela, calma, André, porque ele ainda está muito preso na matéria. Não quero tirar o lugar de sua mãe, não. Eu só estou dizendo para você que se você tiver alguma dúvida, alguma coisa assim que você não puder perguntar para ela, pode perguntar para mim que eu te ajudo. A minha mãezinha não está mais encarnada, mas se eu tiver uma dúvida, eu pergunto para a Dona Sirene, pergunto para a Rosângela, que é um pouquinho mais, não muito mais velha do que eu. Né? Pergunto para a Dona Maria, que a Dona Maria, eu posso falar que tem cabelo branco, né, Dona Maria? Ela pinta de branco. Não, tô falando da Dona Maria, sua mãe, nossa, tá difamando a sua mãe. Ó, bota de joelho em milho, eu vou fazer de conta que eu não dei essa sugestão, viu? Né? Eu acho que a sua mãe não pinta. Ela não... Não, gente, eu falei, eu nem vou discutir essa questão de idade, porque eu fui lá no CH 60+, eu descobri um negócio maravilhoso. Eu descobri um lugar que eu posso fazer palestra e tomar café ao mesmo tempo. Isso é bom demais. Eu falei vou voltar outras vezes. Né? A Maria Emília me chamou e falou assim, pensa, fazer palestra e tomar café ao mesmo tempo, não é bom? Maravilhoso, faltou. Você olha lá o dia que eu tava lá. Não, não é não, Dona Sirene, não é não. Ó, o meu copinho de água, o copinho 1, tava inclusive sujo de café, porque tinha café. Então, olhe para você. Quando a vida te trouxer algo, abrace. Não fica criando caso, não. Se o segundo esposo veio com filhos, mulher, cuida, olha o Chico. Já pensou se a segunda esposa do Chico lá não tivesse acolhido aquelas crianças tudo? O Chico ia continuar levando garfada na barriga até quando? Segunda mãe dele. Hã? Segunda mãe. Segunda esposa do pai. Isso, obrigado, gente. Você entendeu? Segunda esposa do Chico, não, o Chico não casou. Segunda esposa do pai, segunda mãe do Chico. Pensa, se ela não tivesse falado assim, pode trazer as crianças. Não tivesse aberto as asas ali, o coração, e falar assim, traz que eu vou cuidar. O Chico ia continuar levando garfada na barriga até quando com a madrinha dele, que era obsediada? E aí? A vida vai te trazer crianças, vai te trazer um esposo, um segundo esposo que tem filhos, uma segunda esposa que tem filhos, vai falar assim, não quero esses meninos não é meu. E por acaso precisa de ser seu? Você não leu o evangelho lá falando assim que quanto menos obrigação, mais mérito você tem? Então, meu filho, manda filho aí. Eu cuido.
Vou chegar cheio de bônus horas no plano espiritual. Além do que, gente, quando a gente cuida pelos laços do coração, é tão gostoso porque é um amor escolhido. A adoção é um amor gostoso demais. Porque é um amor que você escolheu. Não foi assim um dia que você descobriu, tô grávida. Não. Você foi atrás. Você coçou até arrumar a confusão. Você fez curso, você foi no juizado, você visitou lá, você escolheu o menino, você achou e falou assim, agora eu vou cuidar de você. Você, a partir de agora, criança, é minha responsabilidade. Eu farei para você o papel de pai e de mãe. Por quê? Porque eu tenho amor para dar. E o primeiro exemplo de adoção, gente, Jesus orientou a adoção, hein? Porque Maria de Magdala havia sido uma cortesã e ela era estéril, ela não podia ter filhos. Quando ela chega para Jesus e fala, Senhor, quando eles já estão ele sabe que ele vai ser crucificado e tudo, e ela sabia que ela não ia ter um lugar com os apóstolos. Ela era uma ex-mulher da vida, numa sociedade extremamente machista e patriarcal. Aí Jesus fala para ela, ama os filhos de outras mães como se fossem teus. O que é isso? Adota, Maria. Cuida de outros. Ama-os. Você já imaginou? E eu falo, gente, eu olho para os meus tios que me criaram, para todos aqueles que me serviram de pais ao longo da minha vida, eu tenho um amor e uma gratidão tão grande por eles, porque eles tiveram coragem de fazer. Meu tio, que é o esposo da minha tia, hoje ele está com 80 anos. Quando ele viu a gente em situação de rua lá em Itumbiara, depois que meus pais tinham morrido, a gente morava com um tio, mas o negócio não estava legal, sabe? Não estava certinho assim do jeito que tinha que ser. E aí diz ele que um dia deu na cabeça, né? Que provavelmente o anjo da guarda pensou, falou assim, Rosana, a ficha encarnatória do Declair, se não der um jeito de dar uma ajudada nele, ele não vai cumprir não. Pera aí, vem cá, deixa eu pensar quem que eu vou chamar aqui. Já sei, vou chamar o Jurandir, que é meu tipo. Jurandir, aí intuiu ele passar lá em Itumbiara e passar perto da casa do meu pai para ver como é que nós tava. Quando ele passou lá, ele viu nós na rua assim, bem naquela época, ali, em 1990, que tava aquele boom de menino de rua e tal. Ele falou assim, meus filhos do Declair tá parecendo menino de rua. Menino sem pai, sem mãe, sem... Aí ele pegou o telefone, que era de ficha na época, ligou pra minha tia lá em Uberlândia e falou assim, eu vou acabar a rota mais cedo, que ele era representante comercial, eu vou acabar a rota mais cedo e vou voltar mais cedo para Uberlândia, eu vou ficar cuidando do Declair, que era meu pai que estava acamado, em estado vegetativo, ficou 3 anos, eu vou cuidar do Declair no final de semana, você vai pegar um, você vai vir aqui no Piara, você vai ver como é que tá os meninos do Declair, você vai ver como é que tá seu sobrinho, esse trem aqui não tá certo não, esse tá jogado na rua parecendo menino que não tem família, e esse tem família, esses meninos não vai ficar desse jeito não. Pois minha tia falou assim, mas o que nós vamos fazer com esses meninos, Jurandir? O que nós vamos fazer com esses meninos? Ele falou assim, leva para ir para casa. Na rua eles não vão ficar não, eles têm família. Onde come um, come 3. Quer dizer, meu pai estava morando lá com eles, se precisasse nós 2 morava também. E aí arrumou aquela revolução, acabou que nós fomos morar lá com ele. E durante os anos que ele cuidou do meu pai, foram 3, eu nunca vi ele reclamar de fazer nada pro meu pai. Meu pai, você limpava o cocô, você limpava o xixi, de um homem de 40 anos, que estava acamado em cima de uma cama, que nem mexia. Eu nunca vi ele reclamar. Aí, quando ele passou mal, ele teve Covid, ele teve uma ruptura de aorta, um aneurisma de aorta abdominal, a aorta dele chegou a ter 7 centímetros de diâmetro. Foi para medicina, foi bem no boom do Covid, pegou Covid. Quase morreu, mas passou pertinho. Eu passei, a morte puxava de um lado, minha tia grudava nos 2 pés, puxava do outro para trás. Falou, não vai não, você não vai levar ele agora não. Aí quando ele teve, a segunda vez que ele teve internado, a gente pôde ficar com ele no hospital porque não era isolamento. Aí minha tia virou para mim e falou assim, depois que ele tinha ficado muito surpreso da gente ter ido ficar com ele no hospital. Que ele não esperava que a gente fizesse isso. Eu falei, como que eu não ia? Olha o exemplo que eu tive. Como que eu não ia fazer isso? Aí quando eu estava lá com ele, que ele me contou essa história, que eu não sabia dessa história até então, disso que tinha acontecido nos bastidores. Aí eu virei para ele e falei assim, e por que é que o senhor fez isso? Aí ele falou assim, porque era a coisa certa, era o que tinha que ser feito. Hein? Era o que tinha que ser feito, era o certo. Aí naquele momento eu entendi o que é ser um homem e uma mulher de bem. É você fazer aquilo que é certo, aquilo que deve ser feito. Às vezes, na hora que você vai fazer, muita gente não vai te entender. Não vai concordar com você, não vai achar bom o que você está fazendo.
mas no seu íntimo, leal à sua missão que você assumiu com Deus de conduzir outra alma de volta para Ele, você sabe, é isso que deve ser feito e é isso que eu vou fazer. O tempo vai passar e você vai ver se deu certo. Se não deu certo, você fala, escutei o anjo da guarda errado. Né? E aí a gente segue daí. Então, por que eu estou falando isso? Para que você olhe para a sua vida e saiba o que é certo a fazer. E faça aquilo que é certo. Como ele soube o que era certo. Foi fácil? Gente, olha a responsabilidade. Conduzir os passos de Jesus, cuidar de Maria grávida. Porque mal estava grávida, já começaram a mandar matar os meninos. Porque sabia que o Messias já estava nos dias de nascer. Quer dizer, os espíritos trevosos não brincou não, né? Foi lá no oráculo lá que dava conselho para Herodes e falou assim, ó, isso aí tem um problema aí, o menino vai nascer. A mulher já está grávida aí, ó. Estou escutando os rumores aqui no submundo, ó, você já pode mandar matar esses meninos tudo aí, porque senão mata no ninho, não deixa crescer não. E aí o que esse cara teve que fazer? Catar a mulher, pôr em cima de um burrinho e ó, ir para um lugar que eles estavam seguros. Jesus nasceu numa cocheira. O que é uma manjedoura? É uma cocheira, gente. É onde ficavam os animais recém-nascidos. Primeira noite ele dormiu dentro de um coxo, enrolado num pano de linho. Por quê? Porque eles estavam fugindo, para que ele pudesse nascer. Quem que protegeu Maria e o menino? Quantas vezes o nosso trabalho fica anônimo como pais? De quantos perigos nós protegemos a nossa família que às vezes eles nem imaginam? Quer dizer, para onde eu estou indo como pai? Quais estão sendo as minhas prioridades hoje? Eu realmente estou protegendo a minha família? Como eu disse lá no começo para vocês, dentro desse mundo que está tão moderninho, tão relativizado às coisas, será que eu estou conduzindo meus filhos com firmeza? Certo é certo? Sim, sim, não, não. Errado, isso aqui está errado, não vai fazer. Ah, mas meu amigo faz. Então, lá em casa, dona Sirene, tinha um negócio assim, mas todo mundo faz. Minha tia virava para mim, como é que você chama mesmo? Você chama todo mundo? Não, então você não vai fazer. Pronto. A mãe, o Nazareno Feitosa fala, né? Dizer que queria ir pro carnaval da Veveta, pular. Chegou e falou para a mãe dele, falou assim, ó, ano que vem eu faço 18, minha mãe, eu vou pro carnaval. Ela vai, não. Eu vou, tem 18 anos, eu mando em mim. Ó, enquanto tu morar aqui na minha casa, pode ter 18, 28, 38, 48, tu vai seguir minhas normas. E tu não vai pra Veveta, não. Ah, mas eu vou. Não vai, não. Tem uma pra tu ver. Tem uma pra tu ver. Certo é certo, errado é errado. Por isso que eu falo. Às vezes a gente fala, eles ficam bicudos com a gente, né, Sheila? Uma tromba desse tamanho assim, ó. Ah, mas você não deixa eu fazer nada. Nada é muito pouco. Eu não deixo fazer nada e nem deixo fazer tudo. A gente vai no meio do caminho, eu deixo fazer o que eu sinto que é bom para você. Uma vez eu perguntei aqui, ó, para os jovens. Falei assim, gente, quem aqui acha que o trabalho dos pais é impedir vocês de fazer as coisas que vocês querem fazer? Todo mundo levantou as mãozinhas e faltou levantar os pés. Eu falei, não é esse. O nosso papel é que vocês façam a coisa certa na hora certa. Porque a coisa certa na hora errada é errada. A coisa certa só é certa na hora certa. O comportamento certo só é certo na hora certa. Ficar sentado na frente do computador, se divertindo e jogando, é bom na hora certa. Se chama lazer. Agora, se você fica sentado na frente do computador na hora errada, se chama indisciplina, desleixo, descaso. E é ruim para você. Gera um resultado ruim na sua vida. Geralmente começa aparecendo nas notas. Né? Quando a gente chega lá, então, pai, não fez tarefa, a nota tá ruim. Ah, já sei. Será que ele tá fazendo, hein? Porque trabalhando não é. Porque não é igual o Chico, trabalhava na tecelagem com 8 anos, tá fazendo outra coisa. Eu não descobri o que é. Aí tá horas e horas no computador. Não tá nem lendo um livro bom, não. Tá no computador jogando. Né? Então, é isso. Então, José, o que quando a gente pega aquela sociedade da época, gente, a mulher, ela não podia nem entrar no átrio da sinagoga. Ela não podia, ela ficava só na área externa. Imagina uma igreja. Amém? Igreja. Imagina que essa igreja tem uns muros, ela é cercada. A mulher não podia entrar lá dentro da igreja, não. Ela podia ficar só ali, entre o muro e a construção. Ela não podia entrar lá dentro da igreja para rezar, não. Ela tinha rezado lá de fora, porque ela não podia entrar. Então, nem se Maria quisesse levar Jesus lá no templo para ser iniciada, ela não podia nem entrar.
Porque ela era uma mulher. Então, José cumpre esse papel, né, essencial na educação e proteção de Jesus durante seu crescimento. O que ele faz? Ele vai garantir que Jesus tenha vivência dentro da lei mosaica. Tanto, gente, que fala sério, né? Os fariseus fizeram de tudo para enrascar Jesus. De tudo que eles podiam para fazer ele cair numa contradição. E ele tinha um trem na ponta da língua ali, ó. Ah, ele era Jesus. Será que ele não estava totalmente submetido à matéria? Pode ser. Mas será que não teve influência? Porque se não tivesse influência, qualquer um podia ser pai dele. Por que teve que ser José? Por que teve que ser um espírito de caráter tão reto? Tão cônscio das leis mosaicas, dos bons costumes, daquilo que era certo, né? Então, o que o José fez? Ele acompanhou Maria. Durante todo o tempo. Ele falou assim, ó, seu problema é meu problema. O menino é filho de Deus, o anjo falou para nós, mas eu vou cuidar dele como se fosse meu, porque ele é meu também. E nós não estamos falando de cuidar de um qualquer, não, é de cuidar de um que todas as trevas, todos os poderosos da terra queriam o pescocinho dele, né? Então, ele educa Jesus segundo a tradição judaica, ele ensina ele o cumprimento das leis de Moisés, né? E passa todos os ensinamentos espirituais e morais. Quer dizer, então Jesus, ele era filho de um essênio e neto de uma curandeira. E o próprio José, no livro Miramês, tem 3 livros que eu usei nisso. É o Maria de Nazaré, pelo Miramês, Peregrino... Como é que é? Alguma coisa peregrino, esse eu não lembro. E vou falar o nome do outro daqui a pouco para vocês. Então, quando a gente vai pegando essas referências de José, a gente vai pegando as características e entendendo a importância do que ele fez. E sempre procurando fazer essa relação conosco, sobre como nós exercemos, né? Então, como que era a família de Jesus? Esse núcleo familiar dele? Como que era a relação de Jesus, de Maria e de José? Ó, para a gente ter uma ideia disso. Quando Jesus ficou perdido 3 dias lá, né? Aí imagina, eu sempre faço um adendo, né, Rosa? Eu falo assim, imagina você resolve ir para a festa de Trindade. Aí você leva o Gabriel. Aí chega lá em Trindade, o Gabriel some. No meio da festa de Trindade, com 100 mil pessoas dentro de Trindade. Aí você vai achar ele 3 dias depois, lá dentro da igreja, discutindo a Bíblia com os padres. 3 dias depois. Aí o coração da mãe, você imagina, não tinha coração. Mas o coração de Maria era forte, porque foi só um treinamento para o que viria depois. Mas ficou 3 dias perdido. Agora a gente fica com 3 minutos perdido dentro do shopping, você quase morre. Imagina 3 dias perdido dentro de Trindade. Sabendo que o seu menino é o Messias. Aí você olha para Deus e fala assim, meu Deus do céu, o que eu fiz? Eu perdi o Messias. Senhor, o que eu fiz? Eu perdi o menino. Ô menino, Senhor. Sabe aquele menino diferente? Aquele único que veio para a terra? Senhor, eu consegui perder ele no meio da festa de Trindade. Foi o que aconteceu. Aí, achou depois. E aí, quando eles encontram Jesus, um dos sacerdotes com quem ele estava falando era amigo de Maria e José. Chama Maria e José num cantinho e fala assim, eu fiquei muito preocupado com esse menino de vocês. Aí Maria, né, coração de mãe, né, foi problema à vista. Ó, vou falar uma coisa para vocês, se esse menino dessa idade já está falando essas coisas que eu escutei ele falando aqui para os doutores da lei, vocês têm que tomar cuidado, porque se ele crescer falando essas coisas aí, ele vai arrumar confusão com muitos poderosos de Israel. Ele terá, se ele continuar falando o que eu vi ele falando aqui, eu tenho certeza que ele veio para a perdição de muitos poderosos de Israel. Esse menino precisa ser muito bem orientado dentro da fé judaica. Aí, o que acontece? Maria, Jesus estão voltando para casa, né? Maria, você voltando a pé de Trindade, o menino fica para trás um pouquinho, Maria e José conversando, e aí, o que vai fazer com o menino? E o menino, você viu, fulano falou que o menino conversou uns trem perigosos lá, que o sacerdote ficou meio desconfiado, o que nós faz? Não, vamos fazer o seguinte então, vamos colocar o menino numa escola. Uma escola hebraica, para ele estudar a lei mosaica e ver se o menino calma um pouquinho. Porque essas ideias são muito diferentes. Essas ideias dele estão muito diferentes, estão muito moderno.
Não pode sair falando de igualdade desse jeito por aí, não. Quando é no outro dia que Jesus levanta, chega lá para Maria e fala assim: mãe, que queres tu de mim? Acaso eu já não te dei prova suficiente da minha comunhão com Deus? Ela fala assim: ô meu filho, me perdoa, é porque eu tenho cuidado com você. Eu estou preocupada. A gente quer arrumar uma escola que vai te preparar para a sua missão. Ele falou assim: minha mãe, preparado para essa missão eu já fui antes de vir. Quanto à escola, toda escola edificante é bênção aqui na terra. Entretanto, eu já escolhi a minha. E no mesmo dia, ele procura José e pede José que o admita nos serviços da carpintaria. E desde então, ele passa a trabalhar como carpinteiro ao lado de José, ao lado de seu pai na oficina da família. E é assim que ele adquiriu os dons de artesão que permitiram que ele, durante as suas pregações, as suas viagens, ele fizesse pequenos trabalhos que garantisse a ele o essencial, o indispensável, a alimentação, as coisas que ele precisava. Então, ele dá um exemplo. Trabalho, ocupação útil, isso é garantia de estar no caminho do bem. Já ouviu falar assim, que a gente sempre fala, né? Cabeça vazia é a oficina do... exato. Então vamos pôr os meninos para trabalhar. Vamos pôr os meninos para trabalhar. Eu, quando eu tinha 8, eu limpava uma casa de 3 quartos sozinho e ficava limpinho. Limpava a caixa de gordura, quando tava aquela borra assim, sabe? Aquela borra de manteiga. Ia lá, metia a mão, limpava tudo, raspava tudo, deixava a caixinha limpinha. Eu gostava de me sentir útil. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a ter prazer em ser úteis. Não ficar numa posição passiva, como pequenos reis e rainhas, sendo servidos o tempo todo. Quem aprende apenas a ser servido não serve para servir. Então, nossos filhos precisam aprender isso. E olha, a disciplina, a educação, o método, fazem muito diferença na vida das pessoas. A criança se sente segura quando ela percebe esse controle educado, esse controle bem orientado. Mas ele se sente seguro. Por quê? Se ele tiver dúvida do que fazer ou não que fazer, ele fala assim: se eu perguntar para minha mãe, ela sabe. Na hora se eu devo fazer isso ou não. Se eu perguntar para meu pai, vai falar na hora se eu devo ou não fazer. Pai, eu pensei isso, assim, o que você acha? Eu acho que você não deve mexer com isso, por isso, por isso, por isso. Essa é uma boa ideia, mas você toma cuidado com isso, com isso, com isso. Esse é o nosso papel. Plantar sementes que vão germinar quando a gente não está perto. Então, tinha esse vínculo familiar, a fidelidade, a lealdade e o fundamento na fé que José sempre trouxe para a vida de Jesus, né? Então, ele garantiu todo o cuidado, toda a proteção para a família sagrada, né? E ele desaparece, a figura de José desaparece logo após essa passagem que Jesus fica sumido, os 3 dias. Aí ele deixa de aparecer nos evangelhos sinóticos, são os evangelhos oficiais. A figura dele deixa de ser citada. Aí existem obras que falam que ele regressou para lá, que ele desencarnou, ele sofreu uma doença terrível. Outros falam que não, que ele desencarnou só e regressou para a pátria dele. E que Maria ela segue na missão de cuidar de Jesus, até que o Cristo passa pelo seu martírio e depois Jesus vem resgatar Maria no seu desencarne, que é uma passagem belíssima também, muito bonita. Então, ser um pai consciente envolve presença e atenção plena na criação dos filhos. Esses dias para trás eu estava organizando uma mudança de rotina lá de trabalho, essas coisas. Aí eu falei assim que eu não estava achando legal porque eu estava ficando muito pouco tempo com os meus filhos, né? A pessoa virou para mim e falou assim: mas você não leva eles e busca todo dia na escola? Eu falei: mas você acha que isso é criar filho? Se for, nós vamos ter... Eu falei, se for, nós vamos ter que voltar uns tempos para trás aí e começar a explicar o que é paternidade. É presença. É você olhar para o seu filho e estar do lado dele, estar observando o que acontece, passar as orientações, sabe? E às vezes a gente não sabe.
Mas hoje nós estamos numa era que a informação tá assim, ó, a gente só precisa ver se é fake news. Não vai perguntar pro chat GPT como é que educa seu filho, não, porque ele pode pegar algum site que tá falando alguma bobagem e te ensinar uma coisa errada. Já vem até um comentário, ó, IA pode cometer erro, pode trazer informação errada. Então, tipo assim, não confia coisa sagrada, não. Vai ser advogado, vai fazer uma peça, vai fazer uma defesa, joga lá no chat GPT e cola ela no processo pra você ver. Vai vir coisa errada lá, tem que ficar atento. Né? Use a ferramenta como apoio, não como guia. Existe essa diferença. O que você usa como guia e o que você usa como apoio? Guia, pra você criar seu filho, é isso aqui, ó. Isso aqui é a guia, ó. Aqui tem o que você faz e o que você não faz. Se você seguir isso aqui, você não erra, não. Agora, outras coisas precisam sempre dessa atenção e dessa vigilância. Não? Então, você tem que ter o acolhimento incondicional. Oferecer acolhimento incondicional proporciona segurança emocional para o desenvolvimento dos filhos. O que é isso? José era um espírito imperfeito ainda. Ele era bem evoluído, muito evoluído, mas ele ainda era um espírito imperfeito, tanto que ele tinha débitos com Maria. Então, ele foi pai do único espírito completamente puro que já pisou na terra. E ele não era. Então, se você em algum momento olhar para os seus filhos e falar assim, eu acho que meu filho é mais inteligente do que eu, tá tudo bem, José passou por isso também. E os seus nem é o Cristo. Então, relaxa. Faz o seu melhor e deixa o resto com o pai. Busca informação, busca aprender, busca saber o que fazer. Tá? Por quê? Porque José, ele não poderia não ter a compreensão da extensão da missão de Jesus. Como nós olhamos para essas criaturas aqui, ó. Essas aqui, ali, ó. A gente não sabe o que isso vai dar na vida, não. A gente sabe que, se depender de nós, vai dar gente que presta. Agora, o que vai fazer? Não sei. Não sei. A gente só quer que dê certo. Só que antigamente, nós já tivemos pais que obrigavam os filhos a seguir profissão. Você vai ser médico, você vai ser advogado, você vai ser dentista. Por quê? Porque isso dá dinheiro, porque isso dá prestígio, as pessoas vão te admirar. Esse pai, ele projeta a frustração dele nos filhos. Ele quer que o filho faça aquilo que ele nunca conseguiu. E isso está errado. É o que ele fala. José não projetou a frustração dele em Jesus. Não, ele falou assim, você vai fazer o que você veio fazer. Eu vou te garantir que você tem as condições de fazer bem feito o que você veio fazer. Mas é o que você veio fazer, não é o que eu vim fazer. Agora, se o filho pergunta pro pai, pai, o que você acha? Mãe, o que você acha de tal profissão, meu filho, essa profissão eu penso isso, essa profissão eu penso isso, essa aqui tem esse ponto positivo, mas tem esse ponto negativo. Mas eu não sei. Então contrata um orientador vocacional, descobre aquilo que o seu filho tem aptidão para fazer e põe ele no caminho certo. Quem sabe o que ele veio para fazer? A gente pode até ter uma intuição, assim, mas você não pode obrigar um filho a fazer isso. Aí você sabe o que acontece? A gente pega e arruma esse profissional que fica o resto da vida frustrado fazendo aquilo que não gosta. Porque o pai e a mãe falam, você vai ser médico, você vai fazer tal coisa. O meu menino quer ser artista da Globo. Ué. Sabe, o menino quer gravar filme lá pra Netflix, gravar série. Pensa se o pai e a mãe daquele rapaz que interpreta Jesus no The Chosen tivesse virado e falasse, não, você não vai ser artista, não. Você vai ser engenheiro. Por quê? Porque eu quero que você seja engenheiro, porque engenheiro é importante, constrói prédio. Você não vai mexer com esse negócio de artista aí, que isso não dá certo, não. Olha a contribuição que aquele artista traz pro personagem. Quer dizer, o apoio incondicional àquilo que o próprio Espírito veio fazer. Dá base segura, dá roteiro seguro, mas para fazer o que veio fazer. A gente não determina o que o filho veio fazer, não. A gente pode até determinar o que ele não vai fazer enquanto ele está sob nossa responsabilidade. Porque se ele resolver fazer aquilo que a gente não quer que ele faz, ele sai de perto da gente e faz escondido. Ele faz. Não é verdade? Então, ensina a fazer as escolhas corretas e vida que segue. Valorizar a missão pessoal. Respeita a individualidade. Quer dizer, o seu filho é o seu filho. Ele não é você. Você não determina obrigar o filho a fazer alguma coisa. Você está infelicitando, está gerando conflito, está gerando trauma. Dá base para esse filho escolher. Meu filho, o que você gosta de fazer? Eu sempre pergunto para as minhas aqui, o que você gosta de fazer? A Cauane, eu sei que desde que mexeu assim, ela gosta de mexer com cabelo, maquiagem, esse trem. Ana Beatriz, eu pus ela para jogar bola agora, porque eu cansei de ver ela quebrar as luminárias lá de casa. Eu arrumei um lugar para ela jogar bola agora.
Eu desisto. Vou arrumar um lugar pra você jogar bola. Tá bom, chega. A última vez, ela não quebrou a lâmpada, não. Ela arrancou o soquete, Sheila. Ficou só o fio pendurado lá assim, ó. Foi ou não foi? Ela faz covinha dos mais lindos. Mas é custosa. Mas a gente ama demais. Então, isso você quer fazer? Eu virei pra ela, falei, se você ficar famosa, quando você ficar famosa, ganhar muito dinheiro, você vai me dar uma caminhonetona bem bonita pra mim andar. Ela falou, combinado, papai. Eu falei assim, e a outra coisa, vou poder entrar lá no jogo na hora que eu quiser. Não vou pagar ingresso não, porque a estrela principal é minha filha. Né? Nós fechamos um combinado. Foi ou não foi? Olha lá. Adoro passar vergonha neles, ó. Aí você acha assim, ela fica morrendo de vergonha. Aí vem e fala, papai, a palestra hoje é sua? Então eu quero assistir. Eu falo, vocês não cansam de passar vergonha mesmo, né? Por quê? É o que eles fazem, é o que eles querem fazer. Eu quero que eles deem certo, eu só quero que dê certo. Eu não quero que seja X, Y, Z, eu quero que seja uma pessoa de bem. Se eles for uma pessoa de bem, for a profissão mais humilde que vocês imaginar, for a tia do cafezinho, que para mim é uma das mais importantes, né? For a tia do cafezinho, tá perfeito. Se for o diretor da multinacional, tá perfeito. Porque a gente aprende lá no nosso lar que todo mundo tem papel importante, tudo faz parte da manutenção da sociedade. Lá no hospital tem o neurocirurgião mais famoso do planeta Terra? Tem, mas se a sala de cirurgia não estiver limpa, com a asepsia feita, ele não pode operar. Se não tiver um anestesista para fincar a agulha no lugar certinho, levar o paciente até o grau de inconsciência exato que ele precisa estar, ele não consegue fazer cirurgia. Se não tiver a instrumentadora lá para poder pôr as pincinhas, que ele fica gritando e pedindo, pinça tal, aparelho tal. Se não tiver uma pessoa que sabe o nome daquelas pincinhas, daqueles negocinhos tudo bonitinho que usa lá na cirurgia, o médico vai falar assim, não, peraí, paciente, deixa eu ver o que eu faço aqui, não, é esse aqui. Não, ele vai pedindo aqui só, vai entregando na mão, ele concentrado aqui, ó. Mas se não tiver o que pega, se não tiver o que limpa, se não tiver a enfermeira que foi lá no almoxarifado do hospital e pegou o material que ia precisar para a cirurgia, se não tiver o almoxarifado que organizou o material, se não tiver o comprador do hospital que comprou o material, o médico não pode salvar a vida do nosso filho, a nossa. Então só quero que eles deem cidadão de bem. Que ofereçam a sua contribuição para a sociedade, para o bem-estar de outras pessoas. Como eles vão fazer isso? Fica a escolha deles, mas vai fazer no que depender de mim. Enquanto eu tiver poder para falar assim, se vai fazer o que é certo, eu vou falar, vai fazer o que é certo. A hora que falar que não vai me escutar mais, aí eu passo a ser espectador, aí eu vou assistir a lei de causa e efeito, né? Ação e reação, vou falar assim, eu te avisei, meu bem, eu te avisei, né? Porque a gente avisa, não avisa? Não mexe com isso não, vai dar trabalho, não vai dar certo. Aí o menino faz, eu vou fazer diferente. Ok, tudo bem. Quando a gente deixa de vez em quando de propósito dar umas quebradas de cara, porque a gente tem que deixar. Quando não é uma coisa grave, você deixa aí. Eu vou fazer tal coisa. Tudo bem. Se você vê que é uma coisa assim, não, faz mesmo. Aí quando é fé, ela vem igual aqueles cachorrinhos, com o rabinho no meio das pernas. Não deu certo, não. Uma vez uma pessoa virou pra mim e falou assim, nossa, papai, todo mundo me ama. Todo mundo me ama. Onde eu vou, todas as pessoas me amam. Eu falei assim, nossa, que bom, né? Você já perguntou por quê? Gente, eu adoro perguntas. A pessoa falou assim, mas como assim, por quê? Eu falei assim, não, porque você é educada, né? Seu pai e sua mãe te educam dentro de casa. Porque se você fosse criada solta, igual um animal, que fizesse tudo que você quer, eu duvido que as pessoas gostariam de ter você na casa delas, né? Nossa, papai, que sem graça. Eu falei assim, obrigado, eu recebo o elogio. Tipo assim, de estar te criando bem porque as pessoas gostam de você. Isso é o atestado que a gente está no caminho certo. Quando a gente vê uma menina bacana assim, a gente sabe que foi bem educado. Se não fosse, não dava gente que presta, não. Então, quando você olha para a sua vida, você deu gente que presta? Seu pai foi meio bravo? Foi. Sua mãe? Meu Deus. Né? Mas como diziam os antigos, pisão de galinha não mata os pintos. Os pintinhos ficam tudo debaixo da asa da galinha, não fica? Você já viu algum pintinho morto que a galinha pisou e matou? Eu nunca vi. Então, pisada de galinha não mata os pintinhos. Quer dizer, a mãe dá uma esfregada de vez em quando, dá uma educada, pegar firme ali, não mata ninguém, não. Por quê? É melhor eles aprenderem isso com a gente dentro de casa do que aprender com os outros na rua.
Apesar que nós temos policiais aqui, nós sabemos que, tipo assim, quem tem dó é pai e mãe dentro de casa, porque polícia na rua não tem dó, não. Se o caboclo for meio fora da curva ali, do jeito que vem, volta. Não é? Ué, ninguém tem que levar desaforo de gente mal educada, não, gente. A gente tem que educar dentro de casa para o cidadão saber se comportar na rua. Quando ele não sabe se comportar na rua, a sociedade, através dos seus instrumentos legais, vai limitar a ação do indivíduo. Vai botar um freio nele. Então, eu quero fazer tal coisa, quero sair quebrando todos os carros que estão estacionados na rua. Então, deixa eu te falar. Você pode começar, mas aí a gente vai conter você aqui e tal. Você vai passar pelo devido processo legal, você vai ter que fazer alguma coisa para ressarcir esses donos desses automóveis. Né? Porque se seu pai e sua mãe não te ensinou que a gente não estragar as coisas dos outros, nós vamos te ensinar como é que funciona. E é assim. Então, educa dentro de casa que vai dar mais certo. Beleza? Então, valores éticos e espirituais aplicados à formação humana contemporânea. Quer dizer, você está ensinando isso para os seus filhos? A importância da fidelidade ao que é certo? Você ensina isso para o seu filho, para a sua filha? Certo é certo. Mas isso aqui... Não tem isso aqui. Certo é certo. Humildade. Você testemunha isso para os seus filhos? Achei bonitinho esses dias, né? Que a Sara fez... Eu não lembro nem o que ela fez. Ela cometeu um erro. E eu disciplinei ela assim. Fui firme. Falei com ela, tá errado. Ela é muito sensível. Falei, tá errado, não faz isso. E ela chorou, virou aquele choro e tal. Porque nunca precisou de encostar a mão, sabe? Você fala, chora como se tivesse apanhado. Não. Aí eu fui lá, esperei ela acalmar, sentei na beirada da cama e falei assim, eu estou te esperando pra gente almoçar. Porque aqui, você sabe, aqui em casa a gente faz todas as refeições juntos. Sentados à mesa. Eu, sua mãe, seus irmãos. Ela virou pra mim e falou assim, papai, me dá só um minutinho que eu preciso me acalmar mais um pouco. Rapaz, 8 anos de idade, ter consciência disso, falar assim, me dá um minutinho que eu preciso me acalmar mais um pouco. Isso é educação, não nasceu assim, é educado. Sabe? Essa humildade de reconhecer que você tem limite. A Cauane, uma vez, a professora passou uma tarefa, e era uma tarefa difícil de matemática. E aí, rapaz, essa menina já tinha quebrado a cabeça, assim, o neurônio já tinha derretido, já estava fibrilando o neurônio. Né? Até hoje está fibrilando. Aí ela estava desesperada. Aí eu virei e falei assim, hoje nós vamos aprender uma lição importante. Ela falou assim, o quê? Nós vamos aprender a não dar conta. Porque você não tem que dar conta de tudo na sua vida. Você já ensinou seu filho a falhar? Você já ensinou ele a errar? Porque ele precisa saber isso, porque senão ele vai ser uma pessoa doente quando ele crescer. Achar que ele tem que dar conta de tudo. Ninguém tem que dar conta de tudo. Ninguém dá conta de tudo. Tudo é muita coisa. Eu virei para ela e falei assim, então nós vamos fechar o caderno, vamos deitar, vamos dormir. Papai, mas a professora... Amanhã você vai dizer para ela que você não deu conta, que eu tentei te ajudar e também não deu conta, que a gente precisa de ajuda. Aí a professora vai falar assim, então nem você nem seu pai deu conta? Exato, meu pai é bom com outra coisa, professor, mas matemática é o básico. Equação do 3º grau, com fatoração, polinômio, aquelas coisas tudo, não. Quando eu chego com essas coisas lá em casa, eu falo, pede ajuda para sua mãe. Porque eu não dou conta. Aí você sabe o que aconteceu? Fechou o caderno, escovou os dentes, foi deitar, fez a prece. No outro dia, quando eu acordei 6 horas, ela já estava sentada na mesa, já tinha terminado o exercício. Ela descansou à noite, dormiu. No dia que ela amanheceu, ela foi lá e sentou e resolveu o exercício. Ela levantou 5h40 e resolveu o exercício. Quando eu levantei, ela já tinha resolvido. Eu falei assim, parabéns. Então, pelo menos você aprendeu que às vezes a gente precisa dar um tempo. Às vezes precisa dar um tempo. Fechar o caderno e falar assim, olha, agora eu não dou conta. Eu preciso de um tempo. Eu preciso de um tempo para digerir essa situação. Eu preciso de um tempo para digerir o que aconteceu na minha vida, no meu trabalho. Às vezes, quando a gente chegar em casa meio chateado, a esposa vem, o esposo vem. O que aconteceu, meu bem? Meu bem, eu preciso de uns minutos. Eu preciso de uns minutos para eu conseguir processar uma coisa que depois eu te falo. Mas agora eu só preciso de um espaço para que eu consiga pensar sobre o que aconteceu. Porque às vezes, quando um filho traz uma novidade bombástica para a gente não sabe fazer na hora. Aí a gente pensa, mas o que vai acontecer se eu falar para meu filho que eu não sei resolver esse problema? O que ele vai pensar de mim? Ele vai descobrir que o pai e a mãe dele não tem resposta para tudo. Verdade. Grande novidade. Eu já estou contando isso para vocês, tá? A gente não tem resposta para tudo.
Mas a gente tem um anjo da guarda, a gente tem um psicólogo, tem um psiquiatra, tem um advogado, médico, dentista, diretora da escola, coordenadora, professora, tem o Google e agora tem o ChatGPT. Então, pesquisa, estuda. Minha filha, mamãe precisa pensar sobre isso antes de te responder. É mais bonito que falar assim, eu não sei o que eu vou fazer não, né? Mas a mamãe precisa pensar, o papai precisa pensar um pouco sobre isso. Ah, mamãe, eu quero fazer tal coisa. Não, agora não. Vou pensar um pouco sobre isso. Dá um espaço. Dá um espaço. Para de achar que você tem que fazer tudo na hora. Dá um espaço. Eu preciso de um tempo. Me dá um minuto. Me dá um dia. Me dá um tempo. Assim que eu refletir sobre isso, a gente volta no assunto. Por enquanto, vai fazer tal coisa, vai fazer suas tarefas de escola. Depois a gente vê o que a gente faz. Aí você respira. Respira. Você faz uma prece. Pede seu anjo da guarda para te ajudar, porque tem hora que a gente não sabe o que fazer mesmo. Pergunta pro ChatGPT. Brincadeira, pergunta pro Google, como lidar com frustração de adolescente? Vai ter a resposta, olha, o melhor caminho, o mais escolhido pelos especialistas é isso, isso e isso. Você, eu vou tentar, né? Porque eu mesmo não sei o que fazer, eu vou tentar, vou ver se dá certo. Não, minha filha é assim mesmo, olha, isso vai passar, não sei o que. Ah, papai, mas ninguém me ama. Calma, minha filha, eu te amo. Seu pai te ama. Então você já tem duas pessoas que te amam. Então já não é ninguém. Ah, mas eu quero que todo mundo goste de mim. Ó, minha filha, então deixa eu te contar uma coisa. Nem Jesus, que era perfeito, e o cara era bom, meu amigo. O cara é bom. Nem ele, todo mundo gostou, imagina nós. Assim, tem a expectativa e tem a realidade. Quando a gente vai fazer treinamento para palestrante, eles falam assim, ó, tudo que você precisa é de 50% da plateia mais uma pessoa. Não é mais 1%, não, mais uma pessoa. E você vai ter tido sucesso. Se tiver 30 pessoas e 16 gostar, sua palestra foi um sucesso. Ah, mas 14 não gostou. Não, isso aí é vaidade. Esses 14 não estavam preparados para te ouvir. Entende? É assim. É porque às vezes, a gente passa mensagem para todo mundo, mas nem todo mundo está pronto. Nem Jesus, que era Jesus, curou todo mundo aí. Tinha uns que ele falava assim, então não vai dar para te curar, não. Eu não sei fazer milagre, se é a vontade do meu pai que está no céu. É ele que fala o que eu posso fazer, eu não sei. Eu mesmo sou só o operador do milagre. Não é? Entende? Então a gente precisa fazer isso. Beleza? Dúvidas, pessoal? Alguém tem dúvida? Ó, 1h27. Hã? 1h27. Então, pode falar. Eu tenho uma dúvida. Claro, Pedro, pode falar. Por que você perguntou se a gente tinha dúvida? Porque é bom a gente abrir o espaço para as pessoas falarem, para que elas possam estar à vontade. Entende? Porque a gente apresenta os conceitos, Pedro, quando a gente faz uma palestra, a gente dá uma aula. Mas às vezes a pessoa fica com alguma dúvida. Será que aquilo serve para ela? Às vezes eu falei uma coisa que não encaixa direitinho para ela, e ela me faz a pergunta, olha isso. Aí eu vou responder dentro daquilo que eu estudei, que eu já conheço. Por isso que a gente abre para pergunta, você tem alguma dúvida? Ah, garoto inteligente. E você, o que você quer ser quando você crescer? Você já pensou em alguma coisa ou não? Fala assim, ó, quero ser uma pessoa de bem. É isso. Vai estar no caminho certo. Pessoal, muito obrigado a todos vocês. Se tiver alguma dúvida, pode me perguntar aí, tá bom? Vamos